Tá dando muito problema aqui. Fiquei sem internet um tempo, agora tá gravando. Bom, vocês todos estão vendo aí a tela que eu estou compartilhando. Tem uma tela em branco, tá bom? Está sendo compartilhada. Se não estiver vendo, bota no chat. Mas se estiver vendo, tudo ok. Então, a gente vai... Eu vou deixar a câmera ligada, tá? Só para vocês ficarem me vendo aí, né? Se vocês quiserem admirar a minha beleza aí, fique à vontade, tá? Ó, então, essa tela eu vou usar para escrever, tá? Ela. E... Então, basicamente, nós vamos estudar hoje função do... Nós vamos começar a estudar hoje calma, tá? Eu tô... Essa caneta tá dando uns probleminha, eu vou ver se eu pegar outra ali. Funções. Acho que tá funcionando. Pessoal, eu não vou estar olhando o chat direto, tá? Porque eu vou estar na outra tela, mas de vez em quando eu venho aqui e dou uma olhada, tá certo? Se for uma coisa mais urgente, vocês abrem o microfone e falam. Beleza? André tá falando Ave Maria. Ave Maria o quê, André? Bom, então, como eu estava dizendo na outra aula, uma função é uma relação, tá certo? Entre dois conjuntos. Você tem um conjunto que você chama de A, você tem um conjunto que você chama de B, e você relaciona, tá certo? Os elementos de A com os elementos de B, né? Deixa eu colocar só uma setinha, porque você faz uma relação dos elementos que estão no conjunto A, tá certo? Com os elementos do conjunto B. E você chama essa função de f, de g, de h, do que você quiser, certo? Em geral, A é chamado de, como eu já tinha dito, domínio. Domínio é o nome do conjunto A, tá certo? E o conjunto B é chamado de contradomínio. E aí o que acontece? Para que uma relação seja uma função, não é de qualquer forma, tá? Não é qualquer relação que você consegue chamar de função. Ela tem que atender alguns requisitos. E para isso, a gente precisa, por exemplo, que todo elemento de A ele esteja obrigatoriamente conectado com um elemento de B, tá certo? Todo elemento de A ele deve estar conectado com o elemento de B. E um elemento de A, ele não pode estar conectado a dois elementos de B, tá certo? Eu não posso ter um elemento só de A, tendo dois elementos de B como sendo alvo dele, tá? Então, o que é que acontece? Primeiro, a gente chama, tá? Essa relação, a gente tem uma notação que a gente usa, que é escrever isso aqui, F, dois pontos, A, tracinho, B. Quando vocês virem isso aqui, vocês sabem que eu estou falando de uma função, tá? Que relaciona os elementos de um conjunto A aos elementos de um conjunto B, tá certo? Não se espantem quando virem essa notação aqui, não. Certo? É uma notação que significa uma função. E aí eu posso dizer, tá certo? Qual é a relação, né, de fato. Aqui eu estou dizendo que F é uma relação entre A e B, uma função, né? Mas eu posso dizer explicitamente qual é essa relação, tá certo? E existem vários tipos de funções, tá, entre dois conjuntos. Existe função afins, existe função quadrática, função logarítmica, função exponencial, função... Enfim, tem várias, tá? Trigonométrica, tem muitas mesmo. E aí o que acontece? A gente vai estudar basicamente duas delas, que é a função afim, que é a função do primeiro grau, e a função do segundo grau, que é a função quadrática, certo? Função afim e função quadrática. Beleza? Aí o que acontece? Primeiro, tá?
Deixa eu fazer um comentário aqui, certo? Primeiro isso aqui. Duas anotações, né? Primeiro é que todo elemento de A deve estar ligado, né, ou relacionado, tá? Conectado com um elemento de B, tá? Isso é o primeiro ponto. Segundo, tá? Primeiro que todo elemento de A deve estar conectado a um elemento de B. O contrário não é verdade. Todo elemento de B é conectado a um elemento de A, tá? Pode sobrar elementos em B. Isso não é proibido, certo? E todo elemento de A, ele só tem, tá certo? Um elemento de B, tá certo? Como sua imagem, tá? Um elemento de A não pode se relacionar com mais. Eu estou anotando isso aqui porque são coisas importantes, tá? Mas a maioria das coisas eu não vou anotar, não. Mais de um elemento de B. Aí você pergunta, professor, mas isso não está dizendo a mesma coisa, não? Olha direitinho. Aqui em cima diz, todo elemento de A deve estar conectado com um elemento de B, tá? Então aqui, na primeira eu estou obrigando a cada um se relacionar com um elemento de B, tá certo? Na segunda opção, eu estou dizendo que um elemento de A não pode se relacionar com mais de um elemento de B. Eu estou dizendo que ele não pode ter dois, tá? Primeiro, eu obrigo ele a se conectar, mas depois eu digo a ele, ó, você pode se conectar, mas é com um só, tá certo? Só pode com um. Nada de ser ambicioso aí, querer 2, 3, 4, não, tá? Só pode um. Um para cada, tá certo? Bom, para a gente entender melhor isso aqui, pronto. Para a gente entender melhor isso aqui, imagine que eu tenha vou botar assim, né? Vou colocar aqui, eu vou colocar, cadê o rosinha? Deixa eu ver se tem um rosa aqui. Verde, vermelho, azul, deixa eu botar rosa aqui. Isso aqui, pronto. Imagine que eu tenho aqui o conjunto das mulheres e aqui eu tenho um conjunto dos homens, tá? Vou criar uma polêmica aqui agora. Vocês gostam de polêmica, né? Vamos criar uma polêmica. Então, o que é que significa? Imagina que você está num país, tá certo? Um país onde você tem o conjunto das mulheres e o conjunto dos homens. Mulheres e dos homens. E o que acontece? Uma mulher, toda mulher
ela tem que obrigatoriamente se relacionar com um homem, tá certo? Então, nesse país não existe mulher solteira, tá? País legal, né? Não existe mulher solteira. Bota fogo no circo que a gente curte. Isso é. Zira, eu indo cancelar o professor. Não me cancelem, não, pelo amor de Deus, tá? Nada de botar isso na rede social, tá bom? Isso aqui é só uma distração. Por favor. Então, nesse país não existe mulher solteira, tá? Será que existe homem solteiro? Pode ter, tá? Vou até deixar uns solteirões aqui, tá? De bobeiras. Mas aí a gente tem aqui, cada mulher, ó, essa se relaciona com esse cara aqui, essa daqui eu vou colocar com esse aqui, eu escolho, tá? A função é minha, eu escolho. E aí tem uns caras solteiros aqui, tá? Tem esses solteiros aqui. Aqui e aqui. Tá? Não tem nenhum problema. Isso aí é uma função, tá? Mas, em compensação, pode acontecer uma coisa interessante, né? Vou colocar mais uma mulher aqui. Pode acontecer o seguinte. E agora que vem a polêmica, né? Toda mulher, ela tem que se relacionar com um homem, tá certo? Isso é obrigatório. Zira, não print esse negócio não, pelo amor de Deus, tá? Nem vá pro Twitter. Toda mulher, ela tem que se relacionar com um homem. Então, essa mulher que está solteira aqui, ela não pode ficar solteira, tá? Essa daqui. Então, eu tenho que colocar ela para se relacionar com um homem. Mas ela pode, eu posso colocar ela para se relacionar. Eita, passei por fora. Aqui com o mesmo, com esse mesmo carinha. Pode, pode. Ou seja, duas mulheres se relacionando com o mesmo homem. Ou seja, o homem pode ter duas mulheres, né? Olha a desvantagem, tá? Para as mulheres agora, né? Empatou o jogo, né? Mulher não pode ficar solteira, homem pode. Agora, o homem pode ter duas mulheres. É a matemática, tá? Não sou eu que estou dizendo, viu, Zira? Nada de botar isso no Twitter. As meninas estão gostando não desse negócio. Bom, José Eric, link da frequência. Realmente, na verdade, eu não, como é que se diz? Eu não estou fazendo frequência, tá? Mas é uma boa que você falou, eu acho que vai ser legal fazer frequência a partir das próximas aulas, tá certo? Mas essa aula não vai ter frequência não, tá? Palhaçada, né? Tá bom, não acabou ainda não, tá? Tem mais. Então, ó, não acabou, né? É só isso mesmo. Mas aí, ó, você vai escolher ser mulher ou ser homem nesse país, tá? Ser homem, você corre o risco de ficar solteiro. Mas, em compensação, você pode ter duas mulheres, se você assim você conseguir, né? Se a função, ou seja, se a lei do país lhe permitir, tá certo? A função é a lei do país lá, tá bom? Já as mulheres, elas nunca vão ficar solteiras, mas elas correm o risco de dividir o seu amor, né, com outra mulher, ou com outras mulheres, podem ter até mais, tá? 3, 4, 5, quantas forem possíveis aí, tá certo? Não é proibido, certo? Isso aqui é uma função, tá? É uma função. Prefiro ser um helicóptero de combate. Bom, isso não sou eu que estou dizendo, isso é a matemática, tá bom? Mas nada de inventar, de dizer que o professor está incentivando essas coisas por aí, não, tá, pessoal? Só uma brincadeira aqui, beleza? Para vocês entenderem. Então, o que é que acontece? Esse conjunto H, que é dos homens, tá? Esse aqui, ele é o conjunto, o contradomínio, né? Tá certo? Se eu pegar
só esses carinhas aqui, ó. Só esses. Eita, puxa. Aí. Só esses carinhas aqui, tá? Esses carinhas que não são solteiros, eles formam um conjunto que eu vou chamar de imagem de F, da função, tá? Ou eu posso colocar assim, IM, entre parênteses, F, tá? Posso colocar assim, certo? Eu vou tirar até esse parênteses de fora, que é a imagem de F. Beleza? Todo mundo todo homem que não é solteiro, né? Todo mundo que está no contradomínio, que não é, como é que se diz, que é alvo de alguma mulher, que é alvo de alguém do domínio, ele está dentro de um conjunto que a gente chama de imagem. A imagem é todo mundo que foi alcançado, né? Aquele que não foi alcançado, infelizmente, vai sobrar, tá bom? Wagner está querendo negociar. Não sei, Wagner, negocia aí com as meninas, te vira, tá? Ellen está dizendo, mas professor, o senhor falou que só pode estar ligado com um elemento de B. E tá. Eu vou provar a você que tá? Toda mulher só está ligada a um elemento de B, de H, né, no caso dos homens. Essas duas mulheres aqui, ó, cada uma delas, olhe para essa aqui. Ela só está ligada a um, que é esse aqui. Agora você olha para de baixo, também só está ligada a um, que é o mesmo, tá? É o mesmo, mas é um só, tá? Tá certo? O que não pode é uma mulher ter dois homens, certo? Caso uma mulher ter dois homens, nesse caso aqui, tá? Não entenda. Na vida real não é recomendável também não, né? Mas a gente sabe o que acontece, né? Entendeu? Essa mulher que perguntou aí, quem foi que perguntou? Ellen, né? Pronto, Ellen. Legal. Então, para que seja função, todo elemento do domínio precisa estar conectado a um elemento do contradomínio. Mas eles podem estar conectados ao mesmo elemento, tá certo? Não tem problema. Desde que eles não estejam conectados a mais de um. Não pode uma mulher ter dois homens, 3, 4, 5, não pode, tá? Pronto. Isso aqui que é a função, tá certo? E lembrando que a gente sempre escreve a função naquele formato lá em cima, né? Que eu tinha mostrado para vocês, que é esse aqui, tá? Esse aqui. Que é o formato que sempre aparece, né? Dada a função f, dois pontinhos, de r, tracinho r, que é uma função dos reais, tá certo? Nos reais. Uma função n, que é dos naturais, naturais. E a gente sabe, a gente conhece os conjuntos, né? Os conjuntos que vão aparecer pra gente, deixa eu ver se tem alguém falando no chat. Chifre trocado não dói, né? Mas o professor botou essa... Luiz, infelizmente, né? Não pode ser trocado. Foi triste. Na vida real é outra história, tá? Enfim, vamos voltar aqui. Alguns conjuntos que vão aparecer para a gente aqui, a gente vai trabalhar, vai lidar com o conjunto dos números naturais, em alguns casos, tá? Com o conjunto dos números inteiros, tá certo? Com o conjunto dos números racionais, o Qzinho, já inclui as frações, tá? Os naturais, é só os naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4. Os inteiros incluem os naturais negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Os racionais inclui as frações. Quando eu digo inclui, não significa que são só as frações, não, tá? Eu estou acrescentando, tá certo? Tá? Eu tenho os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, os positivos. Eu acrescento os negativos, formo um conjunto maior, aí dá os inteiros. Aí eu pego esses inteiros, acrescento as frações de números inteiros, né? Um número sobre outro, os dois inteiros.
dá os racionais. Aí eu acrescento os irracionais, tá? Aí dá os reais. Os irracionais são aqueles números que não podem ser escritos como frações. É uma história meio complicada, né? Mas basicamente são as raízes quadradas, que não são exatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4 não, porque raiz de 4 é 2, né? É inteiro. Raiz de 5, raiz de 7, raiz de... Enfim, toda raiz que não for exata é um número irracional. E alguns outros números que são conhecidos na matemática, como o pi, o número de Euler, que eu acho que não é muito conhecido de vocês, mas é um número famoso aí também, tá certo? Tem outros aí que, tanto esses quanto os múltiplos dele, né? Se eu pegasse 2 vezes a raiz quadrada de 2, continua sendo irracional, tá? Se eu pegar a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3, continua sendo irracional, tá certo? Tem muitas formas de fazer números irracionais. Aí, quando eu junto tudo no bolo só, dá os números reais, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Bom, o último é os números reais, esse aqui. Por que a gente vai trabalhar com os reais? Porque os reais a gente trabalha com uma... Deixa eu fazer uma reta bonitinha, né? Vou usar essa aqui, ó, uma régua. Uma régua aqui, ó. Aí eu boto aqui e tcharam, desenho. Legal, né? Tira a régua aqui. Gostaram disso aí? Muito legal. Aí, na reta, você tem o ponto central, que é o 0, e você tem os positivos para o lado direito, os negativos para o lado esquerdo. Eu vou escrever aí, eu não sei se está invertido, mas, enfim, aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, aqui menos 1, menos 2. Eu acho que o programa ele corrige, né? Não fica invertido para vocês, né? E entre esses números inteiros aí, tem as frações, tem os números irracionais, tem tudo aí, tá? Porque não dá para colocar, né? Por exemplo, raiz de 2 é aproximadamente 1,41, né? Então, fica mais ou menos aqui, assim, a raiz de 2. 1,41, mais ou menos aqui, né? Raiz de 2. A raiz de 3 é 1,70 e pouco, então já vai mais para frente aqui, né? Raiz de 3. Enfim, todo número real, ele tem a sua representação. Os meninos aqui fazendo barulho. Todo número real, ele tem a sua representação na reta numérica, tá certo? Beleza. Então, o que a gente vai estudar, basicamente, são funções, tá certo? Funções dos reais nos reais, certo? Uma função que transforma um número real em outro número real, certo? A maioria das funções que vocês vão estudar no ensino médio, aliás, acho que todas, são funções dos reais nos reais. A função afim é uma função dos reais nos reais, a função quadrática é uma função dos reais nos reais, a função logarítmica, exponencial, trigonométrica e tantas outras aí, é uma função dos reais nos reais, certo? Transforma número real em número real. Números complexos, talvez você chegue a estudar, mas acho que a chance é remota, tá? Então, a primeira função que a gente vai... Deixa eu pegar um exemplo de uma função aqui, só para a gente entender melhor, né? Um exemplo. Vamos pegar aqui uma função bem simples. Função bem simples. Opa, aqui. Vou pegar uma função. Ó, como é que eu descrevo uma função? Uma função f, 2 pontos, de R em R. E aí, eu coloco uma vírgulazinha, né? E digo que f de x é igual a 2x.
Aí, o que é que significa isso aqui também, tá? Isso aqui. Isso aqui é a lei que vai reger a minha função, tá? O primeiro é, eu estou indicando a função f de Rn, função nos reais. O segundo é a lei, tá certo? Que obrigatoriamente minha função tem que seguir. O que é que eu estou dizendo aqui com essa função? O que é que essa função faz? A função basicamente é uma máquina que transforma números. Ela pega um número que é x, tá? E transforma em outro número, que nesse caso é 2 vezes o número x, né? E esse número aqui é o chamado f de x, né? Ou y. Ou y. Tá? Que a gente chama de y, costume, né? Então, o f de x, que está aqui, é igual a 2x, tá certo? F de x igual a 2x. Então, significa que eu vou fazer aqui uma, para a gente acompanhar, tá? Imagina que eu tenho vários valores de x aqui. Eu tenho aqui o x e aqui o f de x. Bem fácil, né? Então, se o x, por exemplo, for 1, quem vai ser o f de x? O f de x é 2 vezes x. Então acho que vai cá para vocês verem. O f de x é 2 vezes x. Então, se o x é 1, 2 vezes 1 dá 2. Né? Então, se o x for 10, o f de x é 2 vezes x. 2 vezes 10, 20. Tá? Essa aqui é uma função afim, tá? É um exemplo de função afim, mas não vamos nos ater a isso ainda não. Se o x for... raiz de 3. O f de x vai ser 2 vezes raiz de 3. 2 raiz de 3. Certo? Se o x for, mais alguns exemplos, menos 9 quartos. 2 vezes 9 quartos, tá? 2 vezes 9 quartos dá 18 quartos. Negativos, né? 18 quartos. Se quiser, ainda pode simplificar, fica 9 sobre 2. Tem que lembrar de operações com frações, tá? Quando você multiplica um número por uma fração, 2 vezes menos 9 quartos. Você multiplica o 2 apenas pelo numerador, né? Esse aqui. 2 vezes 9, 18. E o sinal, esse 2 é positivo e esse daqui é negativo, né? Mas com menos dá menos, né? Então fica negativo. Bem, então acho que vocês entenderam o que é a ideia de uma função, né? É você ficar fazendo transformações de números, tá? Você transforma números reais, o x. Esse x aqui representa os elementos do seu domínio, tá? São todos os elementos do seu domínio. A cada elemento do domínio que você tem, a função vai pegar ele e vai multiplicar ele por 2. Essa função, né? E vai lhe dar o f de x, que é o x multiplicado por 2. Aí eu posso colocar outra função aí, eu posso colocar um f de x igual a x vezes 500 dividido por 3, não sei. Tá? O x elevado ao quadrado, menos 40, isso tudo multiplicado por 1.500. Enfim, você pode construir a função do jeito que você quiser, tá? E a partir daí estudar essa função, tá bom? Tem alguma dúvida, por enquanto? Podem colocar no chat aí, podem falar, tá certo? A gente vai passar para estudar a função afim, tá?
Bom, vamos para a função afim. Uma coisa vocês perguntam, tá? Por enquanto tá fácil, né? Tá muito fácil, o Wagner deve estar até aperreado aí. Ah, eu quero uma coisa mais difícil, né? O Wagner deve estar ansioso. Deixa eu dar uma coisa aqui, cadê? O Wagner disse que está aí dormindo. Também, né? Bom, vamos para a função afim. Aí, o que é uma função afim? Função afim é uma função desse tipo aqui, ó. F de x igual a vezes x mais b. Calma que eu vou explicar quem é A e quem é B, tá? Quem são essas letras novas aí que apareceram, tá certo? Esse A e esse B, o x é a nossa variável, tá? Lembre-se, o x é a nossa variável, ou a nossa incógnita não, né? A nossa variável, ela está variando. Então, o x, esse aqui, representa os elementos do domínio, tá? Elementos, acho que ele do domínio. Já isso daqui vai dar os elementos da imagem, né? Do contradomínio, mas nem sempre todo contradomínio ele é preenchido, né? Podem ficar homens solteiros, lembra, né? Então, significa o seguinte, que às vezes uma função, você tem os valores de x, e para cada x, você calcula o f de x. E esse f de x que você vai calculando sempre, pode ter gente lá no contradomínio que nunca vai conseguir ser alcançado, né? Nunca vai conseguir ser um f de x, certo? Bom, depois eu mostro alguns exemplos onde isso acontece, né? Aliás, daqui a pouco eu mostro, tá? Bom, então, essa função aqui, o que acontece? Esse A aqui, tá certo? Esse Azinho, ele é tanto A quanto B. Eles são números reais, tá? São números reais. Fixos, assim, dados, né? São números que a gente vai conhecer, tá certo? Então, eu coloquei um A e um B aí para representar todas as possíveis funções afins. Mas se você botar no lugar do A aí um 2, fica 2x mais o B igual a 5. 2x mais 5. Isso é uma função afim, tá certo? Uma. Tá bom? Como eu quero representar todas, aí eu coloquei o A, coloquei o B, porque você pode escolher a seu critério e fazer a função afim que você quiser, tá certo? Então, por exemplo, vou pegar aqui, cadê? Aqui. F de x igual a 3x mais 2. É uma função afim, tá? Por exemplo, f de x igual a 4x menos 5. Nesse caso aqui, quem é o valor de A? É 3. O A é sempre o que acompanha o x, tá? Tá aqui em cima. Tá? O B é sempre o que está sozinho, né? Eu escolhi A e B, eu poderia escolher outras letras, mas a gente usa, a maioria dos livros usa A e B, tá certo? Então, para ficar um negócio padrão, né? Então, A é 3, o B aqui é 2, tá? Aqui, na outra função, o A é 4, já o B é quanto?
Emily está perguntando se eu estou escrevendo algo. Estou escrevendo, Emily. Não está vendo aí, não? O Wagner disse que é 5, a Júlia disse que é menos 5. Eita, Wagner, a Júlia ganhou, perdeu para a Júlia, rapaz. Perdeu para a Júlia. Emily não está vendo, não, é? Ô, Emily, meu Deus do céu. A tela está projetada aí, eu estou escrevendo, você não está vendo, não? Emily do céu. Tu tá vendo a tela que eu estou projetando, ou só tu tá vendo minha foto? Wagner, 1-0 para a Júlia, disse. Perdeu, não adianta corrigir mais não. Emily, abre o microfone aí. Tu tá conseguindo, não tá conseguindo ver as fotos? Meu vídeo aqui, minha cara? Ô, professor, só tô vendo a parte que o senhor iniciou, só. A partir daí eu não vi mais, tá travado aqui. Eu acho então que é o teu celular e tua internet, não sei. Tenta sair, Acho que tenta sair e entrar de novo Ô, Emily, vou fica tentar. outra tela, outra pessoa, aí você tira e volta. pode ir para outro, clicar em outra pessoa, né, depois volta para lá. Se não der certo, tu sai e entra de novo, tá bom? Bom, então, o B é menos 5, né, Wagner? Presta atenção, acordam, fica dormindo aí, né? E aí tá perdendo para a Júlia. Ó, mais um, por exemplo. Pode acontecer de isso aqui, ó, f de x igual a menos x mais 8 terços. Pode, pode. Pode ser f de x igual a raiz de 3x menos 420. Nessa primeira aqui, f de x igual a menos x mais 8 terços. Quem é A? E aí? Ligeiro. Menos 1. A Júlia tá esperta aí, hein? Demorou demais, Wagner. Tá dormindo. Menos 1. E o B? Quem é B? Ah, B é muito fácil, pelo amor de Deus, né? 8 terços. A Júlia não sabe escrever a barrinha, não, né, Júlia? Tava querendo escrever logo, aí digitou, né? 8 terços. Como é que eu vou procurar a barrinha no teclado agora, meu Deus do céu? Vou escrever. Aqui, A é... agora está muito fácil, né? Essa eu vou fazer. A raiz de 3 e o B é menos 420, né? Enfim, é isso que vocês estão vendo, tá? Tem um Azinho, tem um Bzinho, tem um F de X, que é sempre igual à lei de formação que você está dando, tá? Entenda. Obedeça sempre a regra, a risca, tá? O que a função disser que é para você fazer, você tem que fazer, tá bom? Inclusive quando for construir o gráfico da função, tá certo? A gente vai ver que o gráfico dessa função é sempre uma reta, tá bom? E tem alguns problemas que a gente vai precisar montar, tá certo? A função. Esse é um problema que dá um pouco mais de trabalho, tem que interpretar. Mas ao montar a função, você tem que obedecer à risca, certo? O que está sendo pedido. Se você mudar uma besteirinha, você vai montar a função errada e aí os seus cálculos vão ficar completamente errados. Imagine que você está fazendo a conta para gerenciar a sua empresa, né? E aí você faz uma função errada, vai falir a sua empresa, tá bom? Bom, então, é o seguinte, o que acontece com uma função afim, a gente pode, certo? Encontrar valores e observar um certo padrão, né, nas funções afins, tá? Vamos lá. Encontrando valor
numérico. Então, encontrar valor numérico é basicamente encontrar o valor de f de x para vários x, tá? Para o x que você quiser, certo? Então, eu dou uma função a você. Eu vou dar uma função f de x. Aliás, vou botar a função aqui assim. F de R em R. E eu vou dizer que f de x é igual a x mais 2. Tá? X mais 2. Pronto. E eu quero encontrar valores numéricos. Não tá fácil para a gente fazer rápido, tá? Então, para encontrar os valores numéricos, eu vou dar valores para x e vou encontrar o f de x. Certo? Professor, a gente vai ter aula daqui a 10 minutos, certo, Wagner? Certo? Eu estou já terminando, tá? Não se preocupe, não. Estou já terminando, certo? Antes das 4 horas eu finalizo. Então, eu quero dar valores para x e quero encontrar o f de x, tá? Então, eu posso dar o valor que eu quiser, tá certo? Posso pedir para você calcule o f de... eu vou fazer até de um jeito até melhor, né? Bom, por exemplo, eu posso dizer aqui, encontre... Deixa eu colocar aqui de... deixa de rosinha mesmo, f de x. Aliás, né, o x, o domínio são as mulheres, né? Aqui o x são as mulheres, o rosinha, que é o domínio. Que não pode, né, ter dois homens, tá? As mulheres. E os homens, f de x. Tá? Então, se o x é 0, por exemplo, o f de x, olhe para a função, tá? Obedeça a regra. O que é que está pedindo para você fazer? O f de 0 é igual a quanto? Quando eu boto f de 0, eu estou pedindo o valor da função quando x é 0. Note que eu botei o 0 exatamente no lugar do x, né? Era f de x, eu troquei o x pelo 0. Então, f de 0 é qual o valor da função quando x é 0? Aí, olha lá para a função, coloca 0 aqui no lugar de x, e você faz a conta. 0 mais 2 dá 2, não é? Então, quando x é 0, o f de x o f de 0 é 2. Quando x é 1, por exemplo, f de 1 vai ser quanto? É só colocar aqui, ó. 1 mais 2, 3, tá? Vocês vão perceber uma coisa bem interessante, né? Que vai acontecer sempre, né? Isso. Eu acabei botando um azulzinho aqui. Vou botar um rosinha, tá? Tem que ser padrão. Se o x for... e agora? Cadê? Vamos colocar na ordem, assim, 2. Que eu quero que vocês vejam um negócio. F de 2 é 2 mais 2 dá 4. Aqui era 3, né? E por aí vai. Vou colocar 3 aqui. F de 3 dá 3 mais 2, aqui, está aqui em cima, tá? 3 mais 2 dá 5. E, segue assim, tá? Vocês estão percebendo que aqui está de 1 em 1, né? Aumentando de 1 em 1. O 0 era 2, depois foi para 3, depois foi para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9. Vai fazendo, é só somar com 2, já que A é 1. Sim. Tá? Exatamente. Você pega mais 2, sempre pega o número mais 2, tá?
que é a regra dessa função aqui, né, que eu criei, certo? Essa daqui. Se fosse outra função, seria diferente, né, óbvio, certo? Mas essa é a regrinha aqui. Aí, o que eu quero que vocês percebam é que ela cresce de uma forma linear, tá certo? Do mesmo jeito, da mesma forma que eu aumento aqui, tá? Aumentei sempre um, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. O aumento aqui, igual aqui, representa um aumento também igual aqui, tá? Certo? Aumentos iguais do lado de cá, eita, não, representa aumentos iguais também do lado de cá, tá certo? Isso é uma característica da função afim, que a gente vai ver isso, inclusive, no gráfico dela, quando for construir o gráfico dela, na próxima aula, que isso se transforma, inclusive, em uma reta, um negócio que fica retilíneo, né? É um negócio proporcional. Então, o aumento de um é proporcional ao aumento do outro. Então, fica retilíneo, né, no gráfico. Fica bem bonitinho. A gente vai aprender a construir o gráfico dela na próxima aula, tá bom? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês, tá certo? Até o final da noite, tá bom? Juntamente com as aulas, as duas aulas, né? As 3 aulas que a gente já fez, não foi? A gente fez o inicial. Foram 3 ou foram 2? Eu não lembro se a gente fez 3 aulas já. Digam aí no chat. Cadê hoje? Não. A primeira aula da gente foi quarta, não foi? Foi, 2, pronto. 2 com essa, exatamente. Já estava até preocupado. 3 aulas já? Não, foram 2. Estou ficando maluco aqui. Então, 2 aulas, tá? Eu vou deixar as 2 lá no YouTube daqui a pouco. Eu acho que só à noite, porque agora eu vou fazer um negócio para a aula que é à noite, que é do superior, tá? De geometria. Mas aí à noite eu boto as 2 aulas no YouTube, que eu tenho que baixar, formatar, entendeu? E vou deixar uma lista também de exercício para vocês já irem treinando, tá certo? Sobre função afim, que a gente vai usar também nas aulas. Beleza? De Creuza. Tchau para vocês, boa aula. Tem 2 minutos aí para vocês tomarem uma aguinha aí antes de entrar na outra aula, tá? Valeu, Wagner, Welda e demais.